Boa noite, pessoal. Boa noite aos internautas que nos acompanham pela Web TV. Se bem que a gente fica um pouquinho confuso agora com essas transmissões, porque as palestras ficam armazenadas e os internautas podem assistir a qualquer turno, né? Então nós dizemos boa noite, mas talvez alguém esteja nos escutando durante a manhã ou à tarde. E temos estatísticas, inclusive, que alguns internautas nos acompanham em outras partes do mundo, onde o fuso horário não é o mesmo que o nosso, né? De qualquer forma, fica a nossa saudação a todos e fica o convite com isso. Aqueles que ainda não conhecem, que possam acessar o site do Seara do Mestre, searadomestre.com.br, clicando no link TV Seara do Mestre, podem acessar as palestras ao vivo, no momento que acontecem, e também as palestras que ficam armazenadas. Mas a proposta para a nossa reflexão hoje é a quietude íntima. Como conquistar essa quietude? Essa tranquilidade inabalável? Como não nos abalarmos com as situações do dia a dia? Como nos mantermos tranquilos no meio da agitação? Será que isso é possível? Vamos pensar em algumas possibilidades. No ano de 1999, numa pequena comunidade italiana, acredito que se pronuncia como algo como Greve in Chianti, localizada lá no coração da Toscana, surgiu um movimento internacional que foi denominado Città Slow. O significado dessa expressão seria cidade lenta. É uma proposta inovadora, diferente, e vem propor um desenvolvimento urbano sustentável que busca uma solução simples para conseguir conciliar todo o crescimento com a qualidade de vida. Um problema que é vivenciado hoje por inúmeras cidades, né? O crescimento desordenado, muitas vezes nós vamos perdendo a qualidade de vida em meio a essa agitação toda, que muitas vezes acaba tirando a nossa quietude interna. Mas enfim, esse movimento, Città Slow, propõe uma melhoria na qualidade de vida de todos os cidadãos a partir de algumas propostas vinculadas ao meio ambiente, também às tradições, de respeito às tradições culturais. Estas cidades Slow não são contra os avanços da tecnologia, mas eles incentivam para que essa modernidade possa conviver também com a tradição de forma um pouco mais equilibrada, de forma que as duas coisas possam crescer ao mesmo tempo. De certa forma, é uma revolução urbana, buscando o desenvolvimento, mas respeitando, de certa forma, a qualidade de vida, o cidadão. A concepção deste projeto é relativamente simples. Essa ideia surgiu inspirada num conceito de lentidão proposto por aquele movimento Slow Food, que tem como foco a qualidade e a integridade na alimentação, porque hoje a gente vê crescendo muito essa coisa do fast food, né? De comermos de forma rápida alimentos que talvez não tenham tantos nutrientes em busca desta rapidez que nós buscamos no dia a dia, geralmente tendo em vista estes avanços tecnológicos, a necessidade de nós nos locomovermos, de buscarmos todas as ferramentas necessárias, principalmente ao nosso crescimento profissional, né? Mas o fato é que em 2012, 13 anos depois de ter iniciado esse projeto, que começou lá em 1999, o projeto ele está presente em cerca de 150 cidades de 25 países. Inclusive em vários países com culturas diferentes da cultura europeia, como
a China, os Estados Unidos, Nova Zelândia, Coreia do Sul, África do Sul. E para receber este certificado de cidade lenta, a cidade precisa de alguns requisitos, né? Ela precisa ter menos de 50 mil habitantes e cumprir com algumas exigências, né? Entre essas exigências está aumentar a área verde, o número de ruas para os pedestres e preservar construções históricas, diminuir o barulho, defender as tradições locais. Vocês acharam interessante essa ideia, pessoal? Interessante nós pensarmos em um crescimento tecnológico, em um desenvolvimento, buscando também a qualidade de vida, né? Para que nós possamos talvez andar um pouquinho mais lentos. Será que nós gostaríamos de estar numa cidade assim? Será que se nós estivéssemos numa cidade como esta, nós íamos enfim ter as condições necessárias para conquistar essa quietude? O que vocês acham? Muitos de nós talvez tenhamos pensado, manifestado o interesse, a vontade de termos uma vida um pouco menos corrida, de estarmos em uma cidade que nos ofereça essa possibilidade de não estarmos num trânsito tão violento, tão rápido, de podermos fazer com que as coisas sigam um curso mais tranquilo, de podermos passear em uma praça, por exemplo, com mais espaço, onde possamos levar os nossos filhos. Nós talvez tenhamos nos interessado pela ideia e pensamos, talvez, que realmente essa é a solução para os nossos problemas de inquietude. Mas será que adianta nós trocarmos o ritmo acelerado onde nós estamos hoje para um local que nos ofereça um pouco mais de lentidão? Talvez não seja essa a solução. Porque nós podemos ter a oportunidade de estarmos em um ambiente mais sereno, que teoricamente nos proporcionaria mais calma, mais tranquilidade, e ainda assim, quem sabe, nós nos mantermos agitados. Será que adianta eu estar numa área rural, onde tudo está calmo, tudo está tranquilo? Será que apenas estar numa condição externa de tranquilidade vai modificar a minha condição interior? Se fosse assim, mudarmos para a zona rural seria a solução de todos os problemas da humanidade. Nós podemos estar em um ambiente externo muito tranquilo, mas estarmos agitados, conservando esta inquietude íntima. Por outro lado, nós podemos estar sim em um ambiente conturbado, podemos estar na velocidade do trânsito, na velocidade do nosso trabalho e das exigências que ele nos faz, e estarmos mantendo a serenidade, estarmos mantendo a tranquilidade. Então, o que vai determinar como nós reagiremos às situações externas é a nossa condição interna. Nós precisamos buscar, sim, formas de diminuir este desconforto que essa agitação do mundo externo inevitavelmente nos traz, né? Temos que buscar a meditação, temos que buscar um entretenimento mais saudável, que muitas vezes não está diretamente ao nosso alcance, né? São recursos valiosos para nós começarmos a pensar nesta quietude, nesta tranquilidade íntima que nós estamos buscando. Que tal nós pensarmos um pouco mais a respeito disso? Pensarmos que nós somos os agentes daquilo que está ao nosso redor. Pensar que somos capazes sim de transformar uma situação desagradável que está acontecendo ao nosso redor. Vamos reservar alguns momentos para pensarmos nisso. Tirarmos um tempo para essa reflexão. Vamos fazer do tempo que é tão corrido um aliado nosso. Examinando com cuidado a forma que nós vamos proceder
no nosso dia a dia para que possamos ter menos inquietações, menos fadiga, mais equilíbrio. Porque sim, o nosso mundo é muito veloz. Exige muito de nós. Exige que nós tenhamos pressa, na maioria das vezes. Marcamos muitos compromissos, temos muitas responsabilidades e precisamos correr. Como nós vamos deixar faltar quando somos requisitados para alguma coisa? É por isso que nós precisamos de programação. Nós vamos verificar que o trânsito exige muito de nós, de nossa paciência, não é verdade? Os motoristas sabem disso, não é mesmo? Mas existe uma diferença muito grande quando, por exemplo, nós estamos atrasados e estamos presos no trânsito. Ficamos inquietos, a nossa paciência se esgota por completo. Não toleramos nada que possa nos atrasar ainda mais. Por outro lado, se nós saímos de casa, por exemplo, um pouquinho mais cedo, 10 minutinhos mais cedo, 5 às vezes já faz uma grande diferença. Então nós estamos mais tranquilos. Pode até acontecer algum imprevisto e nós vamos conservar a nossa quietude, a nossa tranquilidade interna. Por quê? Porque resolvemos nos precaver para as necessidades do dia. Saímos um pouquinho mais cedo. Estamos falando aqui do horário, mas essa prevenção, ela vem surgir muito oportuna em toda a situação do nosso dia a dia. Então, vamos ver algo muito importante, que essa tranquilidade, essa quietude íntima que nós queremos conquistar, ela requer muitas vezes movimento, ação, organização, para que tenhamos condições de manter esta quietude. Eu tenho falado ultimamente do que eu tenho chamado de tristeza da incompetência. O que é isso? Muitas vezes nós temos compromissos, ou melhor, nós temos muitos compromissos, né? Mas nem sempre buscamos a competência necessária para a resolução dos nossos problemas. Então eu tenho uma exposição, de repente, na casa espírita, e aí eu não me organizo de forma satisfatória e não me preparo bem para a tarefa. O que acontece? Perco a quietude, a tranquilidade. Por quê? Eu sei que não estou bem preparado para a ocasião, perco a tranquilidade. Desempenho a missão e logo após fico com aquela sensação de dever mal cumprido. É a inquietude íntima. É a tristeza da incompetência, que nós não tivemos capacidade para nos organizarmos e mover os recursos necessários para nos sentirmos satisfeitos com a atividade. Eu dei o meu melhor, eu fui atrás, eu consegui buscar, eu consegui desempenhar de forma satisfatória. Somos professores, de repente, e aí, cada dia é um novo desafio, estarmos com os alunos, né? E muitas vezes nós nos preparamos bem, conseguimos dar uma boa aula, ficamos satisfeitos, ficamos tranquilos, com aquela quietude, com aquela paz de quem cumpriu o seu dever. Mas aí não nos preparamos bem para a aula, vamos reunir o conteúdo, vamos dar qualquer coisa. Vamos lá e nos sentimos mal, inevitavelmente. Por quê? Porque não soubemos nos organizar para termos a competência necessária para realizarmos a ação. Essa é a tristeza da incompetência, que gera essa inquietude interna. Então, nessas ocasiões, nós vamos ver que a quietude requer também movimentação, organização, ação. Quietude requer autoconhecimento. Aquela palavra que não cansamos de lembrar, né? Sempre que chegamos à casa espírita, escutamos ela de alguma forma ou outra. Autoconhecimento. E nós temos que analisar muito profundamente esta inquietude, pessoal. Porque ela é um sinal de alerta de que algo não vai bem.
Algo precisa mudar em mim. Estou muito inquieto, esta inquietude me persegue. É um alerta. Um alerta de que algo precisa ser mudado. Estando atento a esta inquietude, eu estou atento ao autoconhecimento. Porque aos poucos eu vou me conhecendo através disso. Fazendo uma análise, onde eu preciso melhorar. O que está me causando inquietação. Então, esta quietude nos faz buscar a inquietude nos faz estar atentos. Escutarmos a voz interna da consciência que é o nosso guia e nos leva a este autoconhecimento. E a agitação, esta correria do dia a dia de que estamos falando, muitas vezes contribui para que nós não escutemos esta voz da consciência. Porque ela nos traz inquietude. A voz está nos cobrando e aí nós procuramos nos distrair, né? Ligamos a TV, ligamos uma música bem alta porque nós queremos nos distrair. Quando na verdade precisamos fixar a atenção. O que está me tirando a quietude? O que será que é preciso fazer para que este desconforto cesse? Para que eu mude a configuração deste momento atual que é de desconforto, que é de intranquilidade. Joana de Ângeles faz justamente um convite à tranquilidade. E tem um texto interessantíssimo no livro Convites da Vida, psicografia de Divaldo Pereira Franco. E Joana de Ângeles, nesse texto, nos faz refletir sobre o seguinte: diz-se que manter a tranquilidade ante a injustiça, face às surpresas desagradáveis que nos assaltam sob condições inesperadas, é de todo impossível, disse. Não é verdade, porém. Para esse desiderato, deve o homem confiar em Deus plenamente, entregando-lhe a vida e deixando-se conduzir. Ela fala que o homem deve confiar em Deus plenamente, entregando-lhe a vida e deixando-se conduzir. Nos deixando conduzir pela vida. Mas vejam bem, nos entregando a Deus. Não nos entregando às paixões, às situações materiais que julgamos necessárias. Não, nos entregando a Deus e confiando a Ele a direção que vamos dar para a nossa vida. O texto segue dizendo: consciente de que todo mal aparente redunda num bem real e que toda aflição faculta resgate. Nenhuma conjuntura infeliz consegue alterar o ritmo da tranquilidade interior. Mesmo quando experimentando sofrimento, tal estado não conduz à rebeldia, à desesperação, à deserção. Então, se confiamos em Deus, nós não nos sentimos revoltados. Entregamos a Ele a condução da nossa vida. Segue o texto dizendo que o estudo das leis de causalidade, a lei de causa e efeito, a que se refere a doutrina espírita, a pouco e pouco esclarece o entendimento humano, consolidando convicções em torno da justiça divina, que estabelece as linhas do destino e da vida de modo a felicitar o espírito na jornada evolutiva. O exercício da vontade bem dirigida mediante pequenos esforços, com constantes disciplinas, necessárias continências, a meditação como norma de elevação dos pensamentos e cultivo das ideias superiores, a oração, são métodos excelentes para a aquisição da tranquilidade. Será que sabemos entregar a Deus as nossas preocupações? E entregar a Deus as nossas preocupações não é dizer assim: ó Deus, resolve este problema para mim que eu não sei mais o que fazer.
Não é isso, né? Entregar a Deus as nossas preocupações é confiar em Deus. É saber que, como disse aqui o texto, todas as linhas estabelecidas para a nossa vida, toda a lei divina, tudo isso ocorre de modo a felicitar o Espírito, a nos felicitar. Então é sabendo disso que nós vamos enfrentar as dificuldades. Aquela dor que é tão dura, que nos machuca, que está nos ferindo, aquela situação difícil. Entregar a Deus este problema é saber que não é ao acaso que Ele está ao meu lado. É saber que Ele é motivo de resgate. Tem raízes no passado ou é uma oportunidade de crescimento pessoal. É aquela dificuldade nos relacionamentos. É aquela ruína financeira que parece o nosso fim, mas mais tarde vamos perceber que é o nosso recomeço. É aquele parente que parte para uma viagem e nós ficamos sem saber o que fazer. É aquele ente querido que desencarna e pensamos que ele está nos deixando só, quando na verdade está recomeçando a jornada evolutiva para a qual nós estamos nos encaminhando pouco a pouco. É confiar em Deus e na sua justiça. Então, em qualquer situação, não vamos nos desesperar. Vamos manter a quietude íntima daquele que crê e confia em Deus e nos seus desígnios. Muitas vezes parece que este auxílio divino nos chega muito tarde. Não chegou no momento que devia ter chegado. Mas depois de um tempo, fazendo uma revisão do problema que já passou, das ocorrências, nós vamos constatar, como nos diz o texto de Joana, que o socorro celeste sempre chega 10 minutos antes da hora grave, resolvendo o problema. Mas nem sempre nós percebemos. Vamos preservar sempre a nossa tranquilidade. Vamos pensar profundamente que esta quietude íntima, ela está sendo construída internamente. E quando eu conquisto esta quietude, eu posso estar em meio a dificuldades, eu posso estar em meio a qualquer tipo de correria, mas internamente eu estarei tranquilo. Porque fiz a minha parte com relação ao que me cabe. E estou confiando que Deus está sempre fazendo a sua parte. E se nós estivermos pensando neste Pai de amor e bondade, pensando nos exemplos de Jesus, que é o nosso modelo e guia, nós estaremos no caminho desta conquista. Há um trecho de leitura indispensável a todos nós, que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, no item 3, que tem como título O Homem de Bem. E nos fala sobre as características do que seria este homem de bem. O homem de bem é aquele que conquistou esta quietude interna. Aquele que consegue, em qualquer situação, estar sereno e seguro de si. Nós vamos trazer aqui alguns destes itens para que nós possamos refletir. Será que nós estamos pensando nisso em nosso dia a dia? Será que nós estamos caminhando neste sentido, nas propostas para sermos um homem de bem? Este homem que conquistou a tranquilidade, a quietude. E pensando nestes princípios, nós podemos nos questionar. Será que em nosso dia a dia nós estamos violando os princípios da justiça, do amor e da caridade? Será que em nosso dia a dia nós estamos fazendo para o outro aquilo que nós gostaríamos que fizessem para nós?
Será que nós estamos conscientes de que sem a permissão divina nada acontece? E nós estamos submetendo a nossa vontade a Ele, a Deus, em todas as circunstâncias? Será que nós estamos conscientes de deixar que faça-se a vontade divina? Ou nós estamos brigando e lutando conosco mesmos para que a nossa vontade seja feita? Será que nós temos, como este homem de bem, pensado na fé no futuro? E em razão desta fé no futuro, nós estamos colocando os bens espirituais absolutamente acima das conquistas materiais? Será que nós estamos cogitando de fazer o bem pelo bem, sem esperar coisa alguma? Ou mais ainda, será que nós estamos pensando ou tentando começar a pensar em retribuir o mal com o bem? E sacrificando os nossos interesses pessoais em nome da justiça? Será que nós sabemos abrir mão de um benefício a nosso favor em nome dessa justiça? Será que o nosso primeiro impulso é sempre pensar no outro para depois pensarmos em nós? Este princípio que traz a abnegação. Será que temos pensado nisso? Será que estamos olhando para os outros e procurando ver menos os defeitos? Porque nós sabemos que nós também precisamos da indulgência dos outros para conosco. E temos sempre presente aquela afirmação do Cristo, a sentença do Cristo que diz: atire-lhe a primeira pedra àquele que se achar sem pecado. Será que nós estamos sabendo estudar as nossas imperfeições e trabalhar incessantemente para combater essas imperfeições? Será que nós estamos empregando todos os nossos esforços para podermos talvez dizer amanhã que eu estou trazendo algo melhor, a mais do que hoje? Precisamos começar a pensar nestes princípios. Se é que temos como meta esta conquista, esta inquietude, esta tranquilidade inabalável, porque somos filhos deste Deus. As potencialidades, estas virtudes estão sim todas em nós, prontas para serem desenvolvidas. Nós temos sim a condição de desenvolvermos todas estas virtudes. Temos, está em nós. Mas para ser desenvolvida. Nós temos ao nosso lado a espiritualidade superior, sempre ao nosso dispor, sim. Porque no momento em que eu me conecto através da oração, que eu elevo a minha vibração, sempre eu estabelecerei através do pensamento, através da oração, a ligação com o alto, com Deus, com o meu espírito protetor. Então nós jamais estamos desamparados. Só que muitas vezes nos envolvemos tanto nessa correria, que em virtude dos pensamentos negativos, da pressa, do desânimo, nós mantemos conexão com quem? Com a espiritualidade inferior, infelizmente. Pela falta de fé, pelo desânimo, pelas reclamações a que nos entregamos no dia a dia. Mas não precisamos manter essa conexão. A espiritualidade superior está sempre ao nosso lado. Sempre que nos elevamos e buscamos essa conexão. Então sintamos a alegria de termos as ferramentas de crescimento ao nosso lado. De termos a doutrina espírita que nos esclarece tanto a respeito de nossas necessidades, a respeito da realidade da vida e dessa bondade infinita de Deus e deste amor incomparável para com todos os seus filhos.
Abracemos todas essas ferramentas que nos dão um pouco mais de ânimo para conquistarmos, primeiro, aquela tranquilidade razoável, aquela tranquilidade de momento, que nos deixa mais calmos, mais tranquilos, para aos poucos conquistarmos essa tranquilidade inabalável. Então vamos lançar mão da meditação, vamos fazer uso da meditação, da oração, das companhias que nos estimulam, das amizades, mas não vamos ficar esperando que as amizades venham ao nosso encontro. Vamos ser portadores de uma palavra amiga. Vamos chegar até alguém e oferecermos o nosso abraço. Vamos escutar uma música tranquila, um filme que traga propósitos elevados, para nos desconectarmos dessa vibração pesada do dia a dia. E depois disso pensarmos no que precisamos fazer a nível mais profundo. Que transformações eu posso operar no dia a dia? Quietude é paz. Conquistar a quietude é conquistar a paz interior. E é pensando na paz e é pensando nas vibrações da música que podem nos dar este ânimo temporário e indispensável para maiores conquistas, que eu gostaria de trazer uma canção para que nós meditemos. Canção que é a faixa 10 do CD Na Busca da Essência, que está disponível na recepção para aqueles que quiserem conhecer. Vamos agora buscar esta quietude íntima. Quem quiser pode fechar os olhos. Vamos procurar nos beneficiar das vibrações, da harmonia que a música nos proporciona. Um sorriso, um carinho, uma oração. Gotas de luz rompendo a escuridão. Sementes da paz germinando em cada coração. Com paciência e ação. Um esforço a mais, um gesto de paz, uma corrente de amor que não se desfaz. Vamos construindo a paz. Com coragem pra mudar e humildade pra espalhar a palavra de Jesus. Inundando o coração, transbordando a emoção de estar mais perto de Deus. Com coragem vamos alcançar a paz, construindo a paz. A paz. Construindo a paz. E um sorriso, um carinho, uma oração. Coisas pequenas, né? São gotas de luz rompendo a escuridão, mas tão importantes. Sementes da paz
paz germinando em cada coração, com paciência e ação. Um esforço a mais, um gesto de paz, numa corrente de amor que não se desfaz. Vamos construindo, construindo a paz. Com coragem pra mudar e humildade pra espalhar a palavra de Jesus, inundando o coração, transbordando a emoção de estar mais perto de Deus. Com coragem vamos alcançar a paz, construindo a paz, construindo a paz. Estamos construindo esta paz, a quietude íntima que nos fará cada vez mais seguros do caminho que estamos dando para o nosso dia a dia. Obrigado pela atenção, pessoal.